Agora à tarde, a gente tem a conferência com a Carla Cristina, que será mediada pela Hailey Kass, que é uma transfeminista, escritora e pesquisadora, com uma trajetória militante voltada às questões de gênero e sexualidades. Foi candidata a deputada estadual pelo PSOL, é fundadora e coordenadora do coletivo Transfeminismo. Sua atuação política priorizando as pautas das mulheres, LGBTs negras e representatividades trans, e a geração de empregos dignos e de qualidade para sujeitos historicamente marginalizados. Então, eu convido a Hailey para subir aqui e dar início a essa sessão da tarde. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu queria agradecer muito pelo convite de estar aqui no MASP hoje. Acho muito que o MASP vem fazendo um trabalho muito bom nos últimos anos em relação aos temas e também a MASP Professores. Fiquei muito feliz, com esse novo projeto desse ano do MASP, de discutir questões de mulheres e como está mulheres no plural, e falar sobre a trajetória de várias mulheres e mulheres artistas tão marginalizadas na história da arte como nós sabemos, muitas, principalmente as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres trans e outras mulheres que foram historicamente marginalizadas até mesmo dentro da história do feminismo. E para falar sobre esse tema, eu queria convidar aqui a professora Carla Cristina Garcia, que é mestre e doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutora pelo Instituto José Maria Moura, no México, é professora da PUC no Programa de Estudos de Pós-Graduação em Psicologia Social e Ciências Sociais, é autora do livro Ovelhas na Névoa, um estudo sobre as mulheres e a loucura, editora Rosa dos Tempos da Record. É autora também da As Outras Vozes, Memórias Femininas em São Caetano do Sul, editora Rucitec, Hambre del Alma, Escritoras e o Banquete de Palavras, editora Limiar, Breve História do Feminismo, editora Claridade, O Rosa, o Azul e as Mil Cores do Arco-Íris, Gêneros, Corpos e Sexualidades na Formação Docente, editora Ana Blume, e Mulheres, Tempos e Trabalhos, editora Ana Blume, e entre outros livros também. Então, você vê que com esse currículo todo, esse mulherão da porra aí que está sentado, vem aqui, por gentileza, apresentar. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui falar hoje com vocês. O que eu gostaria hoje de conversar com vocês e debater, quer dizer, de que lugar eu estou falando? Estou falando do meu lugar como professora da vida inteira. Dei aula sempre, quer dizer, desde o maternal até a pós-graduação, eu passei por todas as salas de aula. Então, eu quero bastante falar com vocês a respeito dessas questões da condição feminina, das questões de mulher na sala de aula, nos currículos, e também das questões LGBT, porque é sempre importante a gente fazer essa separação a essa altura do nosso campeonato, não colocar todas as questões do mesmo modo, e é isso que eu pretendo discutir com vocês. Então, acho que, em primeiro lugar, eu gostaria de começar falando sobre toda essa discussão que a gente tem feito, e tem feito há muitas décadas, de que maneira que a gente aborda os temas da condição feminina dentro da sala de aula. Eu, como comecei a minha vida como professora de História, e depois como professora de Sociologia, enfim, dentro aí da carreira que a gente vai fazendo nos vários graus aí da escola. E qual sempre foi a questão do nosso debate? Mais do que nada, é a invisibilidade das mulheres nos livros. Por quê? Porque, seja nos livros de história, seja nos livros de ciência, não importa, o material didático que a gente usa, para auxiliar nas nossas aulas, você não tem representatividade nem de mulheres negras, em nenhuma situação. É como se a gente nunca tivesse existido
né, como cientistas, como produtoras de cultura, como autoras de livros, enfim, né? E quando aparece, aparece sempre como exceção. Foi a única do seu tempo, foi a única que fez não sei o quê, né? Sempre colocando as mulheres produtoras de conhecimento como excepcionalidades, como extraordinárias, né? E essa excepcionalidade, o que faz é sempre confirmar a regra, né? A exceção confirma a regra, a cultura é produto dos homens, é produção masculina. E quando uma mulher produz alguma coisa, em qualquer área do conhecimento, ela é extraordinária, ela é a exceção, né? E, nesse caso, o que você acaba constituindo é uma falta absoluta de genealogia e tradição de mulheres produtoras de ciências, não importa qual, né? Então, seja nas histórias que a gente conta, daqueles que produziram, lutaram e etc., seja nas fotos e desenhos que você coloca para ilustrar esses livros, faltam mulheres negras, faltam homens negros, enfim, né? Você vai comprovando o lugar do privilégio, né, para usar essa expressão que a gente usa hoje bastante, né, que é o lugar do privilégio do menino branco, né? Que esse é um debate que a gente tem feito durante essa semana, infelizmente, por conta de toda a tragédia que aconteceu em Suzano, né? Mas, de qualquer forma, o que acontece é que, quando a gente toma como verdade que, sim, não existiram mulheres produtoras de ciência, produtoras de saberes em todos os campos do conhecimento, né, a gente acaba afirmando, sim, as mulheres são invisibilizadas, as mulheres não existiram, foram poucas as que conquistaram. Quando a pergunta que a gente deve se fazer é o contrário: será mesmo que não existiram mulheres importantes nas áreas produtoras de conhecimento, nos grandes fatos da história, na conquista dos territórios? E, ao trocar o termo da questão de uma afirmação para uma questão, nos últimos, pelo menos, 50 anos, principalmente a partir da terceira onda do feminismo, quando o conceito de gênero, que também é um conceito profundamente questionado desde que ele entrou na universidade, mas, enfim, muito em função do que as jovens, em 68, nos anos 60, estão pensando quando estão na universidade, tipo, estou estudando aqui, não li um livro de mulher, né, não conheci nenhuma autora mulher, uma autora negra, então, nem pensar, né, um autor negro, menos ainda, como se efetivamente toda a cultura tivesse sido produzida pelo Ocidente, né? E nem e pensando em termos de América Latina e do conhecimento que a gente produz enquanto latino-americanos, afro-caribenhos, enfim, né? O que compõe aqui a América, né, descontando Estados Unidos e Canadá, fica parecendo que a gente só replica o que o centro produz, né? E que só fica repetindo aquilo que o centro produziu, e um centro muito claramente dominado, né, privilegiadamente por homens brancos e, na escola, por meninos brancos. Então, com isso, você acaba não tendo nenhum espaço para que uma menina negra, um menino negro, se vejam representados nas coisas que estão sendo ditas e faladas, né? A vida inteira, nós, professoras que temos uma militância feminista, etc., ainda que não constassem dos currículos, sempre a gente ia coloca na lousa, olha, tem essa daqui, conta a história, né? Antes, quando não existia PowerPoint, que a gente tinha que fazer as transparências, né? Você colocava um retratinho, alguma coisa, levava a bronca da diretora. Eu, quando comecei na minha vida de professora, que era substituta do Estado, substituta do município, geralmente eu não conseguia passar mais do que um ano na escola, porque a diretora sempre me substituía por outra. E eu estou falando isso para vocês, eu comecei na minha vida como professora em 85. A gente tinha acabado de sair da ditadura militar, e é importante lembrar, a gente ainda cantava o hino. Ainda tinha que cantar o hino num dia, né, da semana, tinha a bandeira e tal. Eu dava aula de educação moral e cívica, que ainda tinha no currículo, e depois, com o pessoal mais velho, de estudos dos problemas brasileiros, que era a EPB, né, que eram 2 disciplinas obrigatórias na ditadura. E, então, com tudo isso, a gente
ainda tinha, naquele momento, 30 anos atrás, e tal, uma vigilância um pouco maior. Então, você colocava o nome, depois, antes de ir embora, você apagava o nome, mas, de alguma maneira, a mensagem ficava ali, né? Nos últimos anos, pelas lutas identitárias, pelas lutas das mulheres negras, dos movimentos LGBT, a gente tem lutado, e lutado muito, né, para que a gente não precise mais fazer essas guerrilhas, para que a gente não precisasse mais fazer esse tipo de ação quase guerrilheira, vamos dizer assim, nas escolas, para que você tivesse não apenas as transversalidades, mas que você pudesse produzir materiais, né, ou escolher livros que fossem te auxiliar na escola, que tivessem essa preocupação de incluir. E vejam, a gente tem etapas de luta de todo tipo, né? Que ainda no momento em que não incluísse a discussão de gênero, LGBT, das sexualidades, mas que incluísse, pelo menos, mulheres negras, homens negros, nas histórias, nos pedacinhos pequenos, tipo, você sabia, né, que a primeira mulher, ou que as mulheres tiveram participação na conquista da América, né, que tiveram capitãs de navio, eu não sei, né? Qualquer coisa que ainda incluísse essas pessoas na história, né? E o passo 2, que incluísse a discussão efetivamente, né? Não apenas dos direitos, dentro do tema dos direitos humanos, mas em todo o âmbito, né? Em todas as transversalidades possíveis que essa discussão pudesse aparecer, né? E a gente tem sofrido agora um retrocesso alucinante em relação a isso, porque se mistura, se inventa uma coisa chamada ideologia de gênero, que não existe, né? Mas que vem demonstrando aquilo que a gente está chamando, não é? A gente está retrocedendo para cair como um tsunami, não como quarta onda, mas como um tsunami em cima desses processos que impedem que a gente faça discussões fundamentais e na escola ao longo de todo o processo educacional que a gente participa. Conto para vocês um caso que foi foi totalmente emblemático nesse sentido, que uns anos atrás, um livro que tinha sido escolhido nessas escolhas dos editais, enfim, né, para ser distribuído nas escolas, um livro de história, o pessoal que estava preparando o livro, o próprio pessoal que estava preparando achou o livro machista demais. Então, vocês imaginem, né? E aí a editora entrou em contato comigo para perguntar se eu não poderia fazer um vídeo sobre a história das mulheres na história do conhecimento, que iria, no exemplar do professor, incluído, já que aquele tinha sido o livro escolhido, mas que, pelo menos, você tivesse um vídeo falando a respeito, né, do papel fundamental, importante, etc., que as mulheres tinham desempenhado na matemática, na ciência, na história, blá. Bom, aí eu falei, não, claro, faço, né? Aí as pessoas da editora entraram em contato com o autor do livro didático, né, que ele falou, não, é verdade, tal, vamos fazer. Ainda bem que vocês estão todo mundo sentado, porque, então, o que o autor fez? Ele preparou as questões e ele deu as respostas que eu deveria responder no vídeo. Agora, ainda bem que continuam sentados, né? Porque na hora que veio, né, o tal do roteiro, porque sendo um vídeo preparado para um livro, tipo, você faz a preparação antes, não é uma entrevista, né? Quando eu pego aquele troço morrendo de rir e começo a olhar, o cara, mano, ele tinha pegado o meu livro, o que eu escrevi, o Breve História do Feminismo, e tinha colocado as respostas. Vocês estão entendendo a maluquice do negócio, mano? Quer dizer, assim, o negócio do mansplaining, né, elevado ao último grau. Tipo, tudo bem, ela responde, ela tem um livro que a galera está lendo, está gostando, mas a canetada é minha, das palavras dela. E não é que ele me citou, vocês estão entendendo? Né? E por que eu reconheci que aquelas eram as minhas palavras? Porque naquele momento em que esse meu livrinho saiu, tinha algumas questões que eu tinha colocado no livrinho, justamente porque não tinha nenhum livro em português que tocasse em certos temas da história das mulheres na produção da cultura. Naquele momento, hoje em dia,
eu não sei, mas naquele momento eu sabia, e foi por isso que eu coloquei no meu livro, né? Então, a editora super constrangida, eu também, a gente acabou virando amiga de infância, eu e ela, morrendo de rir daquela situação, né? E, evidentemente, ignoramos esse negócio dele, e a gente fez um outro vídeo, né? Que eu não sei que final isso levou, né? Se o autor do livro ficou muito bravo, se ele não ficou, eu não sei, né? Mas o fato é que uma questão importante é que a nossa preocupação naquele momento, e tem sido uma preocupação muito grande, né, na formação docente, que é uma coisa que, para mim, é fundamental, é que, quando a gente está preparando as aulas com esse espírito, não é? E não importa que aula é, ou seja, pensando na base mesmo de qualquer aula que eu vá dar na vida, né? A necessidade da gente contar, falar, reproduzir as produções de conhecimento latino-americanas, das pessoas negras, das mulheres brasileiras, né? Se colocar material historicamente dentro da produção, que não é uma produção periférica, né? Essa é uma preocupação central que eu imagino que a gente deva ter na hora da montagem, né? Das nossas aulas, porque não se trata de ter um trabalho a mais, não estou falando disso, né? Eu, assim como vocês, trabalho, sei lá, 60, 70 horas semanais na preparação, né, das aulas. Nunca, a carga horária da nossa vida não muda nunca. Você pode deixar de dar aula para jovens, passar a dar aula para os adultos, passar a dar aula na pós-graduação, né? Não muda, gente. Né? Aluno só muda de faixa etária, de endereço. Mas o problema continua sendo o mesmo, né? A maneira pela qual você deve ir colocando a produção e a representatividade que as mulheres negras, os homens negros, etc., têm. Porque também, quando você está formando professores, né, quem educa os educadores, que no caso seria, eu já estaria nessa posição por dar aula em pós-graduação, em faculdade, essas coisas todas, que foi o que me levou a fazer, né, o rosa, o azul e as 1000 cores do arco-íris, essa necessidade que eu continuo militando e acreditando de que, se a gente não tiver como obrigatória, não como optativa, na formação de quem vai ser professor, na formação docente, uma boa mesmo, discussão crítica, pesada, né, sobre as diversidades humanas. Porque a produção de material escolar para jovens, para os alunos, né, não vai adiantar nada se você não tiver uma reflexão na formação do professor, naquele que vai ser o professor de física, de matemática, de química, de história, de geografia, enfim, não importa, né? Toda a licenciatura, do meu ponto de vista, né, isso que eu tenho defendido mais da metade da minha vida, é que não é possível você formar um professor que não tenha, na sua formação de professor, uma profunda base de diversidades humanas, né? O que requer, dentro da licenciatura, dos 4 anos ou dos 3 anos, todos os semestres. História da África, história das mulheres, a geografia da América Latina, enfim, que nos coloque material geocorporalmente num lugar, né? Por quê? Porque dentro da sala de aula, né, todas e todos nós aqui sabemos o quanto é difícil, né? Você primeiro está ali naquele lugar, né, que ano após ano está mais tenso. E por 1000 razões, né? E o que acontece em relação aos bullying, né? No caso, a pesquisa que eu fiz foi sobre bullying homofóbico, porque ele é um bullying muito específico, né? Ele é um bullying que produz suicídio entre os jovens brasileiros. A segunda maior causa de mortes de adolescentes no Brasil hoje continua sendo o suicídio, né? E o suicídio pelo bullying homofóbico, porque, ao contrário de outros bullying, esse é o mais complicado na hora de você, adolescente, denunciar para o orientador ou para a professora, etc., o que está acontecendo.
né? E tem uma especificidade muito grande. Então, o que acaba acontecendo é que, seja na questão do bullying homofóbico, né? Que acontece e que a gente acaba não tendo espaço dentro da escola, muitas vezes, para discutir, justamente porque a convivência com a diversidade ela não existe, né? Você tem aí uma separação muito grande, seja no caso das meninas, né? Que a gente vai notando, quando a gente está muito envolvido com essas questões, as meninas que vão, por exemplo, em alguns casos, se tornando cada vez mais quietas, você vê que elas estão cada vez mais com roupa larga, você vê que elas estão deixando de tomar os banhos que ela costumava tomar, e ela pode estar sendo assediada sexualmente, moralmente, pode estar sendo espancada, pode estar acontecendo um monte de coisas nesse sentido. Vejam, quando a gente trata dos temas da diversidade, né, ou disso tudo envolvido, você tem uma questão que é importante separada, que são das sexualidades femininas, masculinas e homossexuais. E tudo que acontece em função disso, e não apenas da sexualidade, mas dos espancamentos das crianças que são, as meninas principalmente, né? Que tem, dentro da própria escola, um tipo de assédio moral por muitos professoras e professores, né, que não dão a atenção devida quando ela tem uma dúvida na matemática, quando ela tem uma dúvida na física. E é por isso que, quando a gente, né, escreveu o rosa, o azul e as 1000 cores do arco-íris, uma da pesquisa que eu fiz foi justamente com professoras e professores, né, e qual era o posicionamento, não apenas diante dessas questões da pouca formação, dos poucos espaços de formação que tem em relação a isso, quanto professoras e professores, né, lésbicas e gays, que na escola precisa entrar no armário, sai da escola, está fora do armário. Quer dizer, que tem que ter um comportamento heterossexual dentro da escola, que não pode falar sobre a própria sexualidade dentro da escola, sob pena de sofrer todo tipo de retaliação, e não apenas por parte dos alunos, mas também por parte dos colegas, né? Então, é um universo de preconceito que não para na escola, ou melhor, que não termina quando isso acontece na universidade, né? Essa pesquisa que eu fiz, que eu comecei a fazer em uma universidade que eu dou aula, né? E eu dava aula no curso de educação física, que não pode ser mais machista, e que as meninas chegavam na segunda-feira tudo roxa, de apanhar nos jogos, de apanhar em casa, né? Que não tinha nenhum espaço para essa discussão de sexualidade, que elas não conseguiam ter aula direito, porque tem algumas coisas que você considera que só homem pode fazer, e elas estão lá como alunas de educação física, enfim, gente, né? Sabe, os famosos testes de feminilidade que as atletas têm que fazer para poder se inscrever nos jogos, né? Você tem que provar que você é mulher fazendo xixi no copo, para ver se você tem hormônio suficiente, né, para provar que você é mulher. Esse tipo de discussão não se fazia com as meninas lá, né, da faculdade, meninas que estão se formando para ser educadoras físicas, e que daí vão ter que lidar com questões piores, porque a aula de educação física, nesse caso desse exemplo que eu estou dando, ela é uma aula que não tem o que fazer, o corpo está ali, né? Então, numa aula diferente de história, geografia, física, você está sentada na sala de aula, você está com o seu moletom, você está no fundo da sala, ninguém nota muito bem. Entretanto, na aula de educação física, não tem o que fazer. Você está com o seu corpo ali, né? E é aí que as coisas são profundamente violentas, em todo tipo de violência verbal, de violência solitária, do tipo, então, se você é alto demais, baixo demais,
gordo demais, magro demais, negro de menos, enfim, né? Se você não tem a masculinidade necessária para ser um grande jogador, né? Se você é menina e quer participar do time, não, você tem que ser a torcedora, coisas que a gente continua escutando, né? E mesmo nas aulas com crianças pequenas, né, que os meus alunos, que já eram professores, relatavam, que continua como era nos anos 70. Existe todo um esforço da direção para as meninas não praticarem judô e para os meninos não praticarem balé nas escolas que têm, né, esse tipo de atividade extracurricular. E que as aulas de educação física, né, continuam sendo aquilo que a gente fala, junto, mas não misturado. Né? E uma das justificativas, e isso está num livro, depois, se alguém se interessar por esse assunto, eu passo a referência, uma tese de doutorado na educação física dos anos 70, 80, em que a pessoa que escreveu a tese, então, dizia o motivo pelo qual você não deveria fazer aulas mistas de educação física porque, invariavelmente, as meninas ganhavam os jogos, e isso abalava muito a confiança dos meninos. E essa é uma coisa que eu não me esqueço, porque, justamente, quando eu estava fazendo essa pesquisa junto com os meus alunos, né, que era um grupo que a gente tinha de gênero, esporte, etc., a gente riu e tal, né, olha e tal. Quando passou, tipo, uma semana, 2, um mês, desses meus alunos, ele me liga e fala assim: Carlota, você não vai acreditar, eu estou sem voz aqui. Eu falei: o que foi, né? Ele era professor de judô, ele chegou para dar aula e não tinha ninguém para ter a aula. Ninguém apareceu, né? Ninguém queria fazer a aula. E aí ele, poxa, mas o que aconteceu? Gente, o que tinha acontecido? Na aula do dia anterior, de atividade física com as crianças, eles tinham feito aquela brincadeira do cabo de guerra. Sabe, cabo de guerra? Com a corda? E as meninas tinham ganhado. Então, quando foi no dia seguinte, que era a tal da aula do judô, nenhum menino apareceu. E aí ele me ligou, falando assim: bicho, a gente estava dando risada da tese da fulana de 30 anos atrás, isso tipo, acabou de acontecer comigo. Né? Eu estou aqui sem ninguém para ter aula. Né? Porque você tem esse... ainda, gente, né, persiste essa ideia. E aí, com isso, eu gostaria também de fazer uma observação que eu acho que é importante fazer em relação a essa questão, porque está diretamente vinculado ao nosso trabalho, meu e de vocês, que foi a fala da ministra no dia 8, né, quando ela diz que a função desse lugar dela é de fazer com que os meninos deem flores para as meninas, abram as portas dos carros para as meninas, porque, enquanto os meninos se considerarem, né, ou forem educados para se entenderem como iguais às meninas, eles vão entender que as meninas podem apanhar como eles. Quer dizer, isso, eu estava até comentando na aula que eu estava dando hoje de manhã, isso diz não o que ela pensa das mulheres, que isso para nós não interessa. Né? Nesse momento, o que interessa é o que ela pensa dos meninos. Quer dizer, que um menino, quando olha para o outro, entende que o outro tem que apanhar. Quer dizer, que a relação afetiva que vai acontecer entre os meninos é uma relação violenta. Olho para o menino é igual a mim, aguenta apanhar. Logo, o que os meninos fazem é se baterem uns aos outros. Quer dizer, toda essa questão da masculinidade hegemônica, desse lugar de privilégio do menino, é um lugar que deve ser conquistado na porrada, né? Ou mesmo no vínculo que ele vai criando com os amiguinhos, que, quanto mais ele gosta, mais eles se estapeiam na hora de falar oi. Oi, e aí? Pá, pá, pá. Né? Dão aqueles tapões barulhentos uns nos outros. Né? E aí você vai. Nós temos problemas que vão se tornando cada vez mais complexos, no sentido de que, além da cultura do ódio, você tem a cultura do estupro, você tem a masculinidade sendo construída de maneira ainda a tornar essencialmente violento ou essencialmente invasivo o corpo masculino, e ainda pensar no corpo feminino como essencialmente dócil, essencialmente fofo. Né? E essa é a realidade da sala de aula que a gente tem, né? E que acaba se exacerbando quando você tem que estar com o seu corpo ali.
né? Que, nesse caso, seria o caso da aula de educação física, né? Então, toda a implicação que isso tem, incluindo aí o sentido de que as meninas fazem pouquíssima atividade física, porque as meninas fazem de tudo para não ir na aula de educação física, para não desmanchar a chapinha, para não transpirar, porque menina não pode feder, né? Elas não vão à academia, gente, elas morrem anoréxicas. É isso que as meninas fazem ainda. Elas morrem porque elas desaparecem, né? E a masculinidade selvagem, essa, né, que um bate no outro, tem morrido porque tem aumentado o número vigoréxicos, que é o transtorno dismórfico masculino, ou seja, o menino vai para a academia ou o menino puxa ferro dentro de casa mesmo, porque ele tem que ficar cada dia maior, arruma anabolizante de cavalo e morre, né? Morre de câncer no fígado, enfim, porque os meninos explodem e as meninas implodem. Né? É o desencontro marcado que a gente tem e que, no nosso cotidiano como professoras e professores, é isso que a gente tem na nossa frente. Junto com todas as interseccionalidades necessárias. Por quê? Porque, se a gente não pensar interseccionando, a gente não consegue avançar na discussão que parece óbvia. Quer dizer, vai ter a classe social cada vez mais oprimida, né? A raça, a orientação sexual, a identidade de gênero, o local de nascimento, enfim, aquilo que a ferramenta da interseccionalidade pode nos proporcionar em termos da reflexão ou da maneira como a gente vai montar as nossas aulas. Né? Por quê? Porque a interseccionalidade ela é tanto uma filosofia quanto uma ferramenta mesmo, que serve para você tirar da invisibilidade aquilo que não aparece quando você fala, né? Então, super resumindo, né, essa ferramenta ela passa a ser pensada pelas teóricas mais importantes da terceira onda, que são as feministas negras estadunidenses, porque quando você fala mulheres negras, quando você pensa mulheres, você logo pensa em branca. Quando você pensa em negro, você logo pensa em homem. E a mulher negra some. Né? Então, o giro da interseccionalidade ela serve para colocar em evidência aquilo que os grandes conceitos universais masculinos escondem. Né? E, principalmente, quer dizer, em situações de conflito, como as que a gente vive muitas vezes na sala de aula, né, preparando as nossas aulas, se a gente não pensa na construção daquele lugar, em que lugar geopolítica, corporalmente, aquela escola está, né? Que tipo de violências físicas todo mundo ali sofre, né? Porque a gente, às vezes, tem uma percepção, quando não está pensando nisso, que não é o caso de vocês, que estão num sábado à tarde lotando aqui o auditório do MASP, né? Quando a gente fala como se fosse abstrato, o genocídio da população negra, dos meninos negros que estão morrendo entre 15 e 30 anos, o genocídio que acontece. Né? O tipo de violência física a que toda a população jovem está submetida, né? Em maior grau em alguns bairros, em menor grau em outros, mas dentro de um tipo de sociedade que não dá para nenhuma delas e nenhum deles, nenhuma esperança de futuro. As coisas na escola elas vão se tornando meio... Puta, e aí? Né? Mas, até quando a gente foi lançar o Rosa, o Azul e as Mil Cores do Arco-Íris, né, que é o nosso livro, na discussão, né, que se seguiu à apresentação do livro, muita gente dizia... Muita gente não, algumas pessoas disseram, né, que a escola não seria mais um lugar da gente fazer esses debates, que a escola ela se tornou um lugar desinteressante, né? Que os jovens eles têm outros apelos e outros lugares e outras formas de compreensão das coisas que a escola não dá mais conta. Né? O que eu tenho a dizer para vocês, e a gente, né, eu acho que estou aqui para isso, né, para a gente debater, eu morro achando que isso não é verdade. Né? Sou uma pessoa privilegiada por poder ter a profissão que eu escolhi, que é ser professora, né? E eu ainda acredito no espaço escolar,
né, como o espaço da formação cidadã. Ainda acredito nisso, vou continuar acreditando, né, que é a defesa da escola, é a defesa da escola pública, desse espaço de educação, e é nesse espaço de educação que precisa ser preservado, né, o espaço da escola pública, como formador da emancipação humana, como formador do pensamento crítico, né? Mas já está tudo desmontado, então, né? Mas se a gente está aqui num sábado à tarde falando disso, é porque tem muita gente que ainda acredita que o espaço escolar é um espaço em que a gente pode passar, como pensando um pouco, né, dentro da ideia do Paulo Freire, passar do subalterno para o oprimido. Quer dizer, a consciência de classe, a consciência de si, que eu posso fazer gerando conhecimento junto com as pessoas que estão ali comigo. Quer dizer, não conhecimento descolado da realidade, da materialidade, da desigualdade, né? Mas aquele conhecimento que é possível ser gerado, né? Seja para alfabetizar, seja, por exemplo, né, para continuar com o exemplo que eu estava dando para vocês da educação física, seja para que a gente possa, quando está formando, por exemplo, um professor de educação física, né, que ele possa utilizar o método Paulo Freire para pensar uma aula que não tenha nada a ver com competição, mas que tenha uma aula de educação física que não é aula de aprender a ser atleta, mas de aprender a ser cooperativo, de pensar os temas, que era isso que a gente fazia, né? Temas da violência contra a mulher, da violência contra a criança, temas dos direitos humanos, tema do heteroterrorismo, tudo isso, montando no espaço corporal, né? Que o professor de educação física tem acesso com as crianças e com os adolescentes, né? Não uma formação para competição, mas uma formação para cooperação, né? Pensar jogos, né, que não tenham a competição como fim, mas a colaboração como fim, né? E todo tipo de discussão que isso pode gerar. Evidentemente, gente, que quando eu falo essas coisas, a gente pode pensar, puta, mas nós estamos longe demais disso, né? Mas a gente não faz o caminho se não for caminhando, né? E eu acho que também, quando a gente entende esse privilégio de poder continuar exercendo a profissão que a gente escolheu, né, aquelas e aqueles que escolheram ser professores, sabe que tem uma luta ferrenha, né, do desmonte neoliberal de toda a educação pública, né? E esse desmonte ele só tende a piorar nos próximos anos. Isso é uma questão fundamental, não apenas no ensino fundamental, mas também agora nas universidades públicas, né? Que você tem aí toda a tentativa, e também não é de hoje, né? Toda a tentativa de desmontar o ensino gratuito na universidade e começar a cobrar a USP, Unicamp, enfim, as federais, né? Você começar a cobrar não ser mais o ensino gratuito, né? Que seria, vamos dizer, a cereja do bolo do desmonte da educação pública, né? E eu acho que essa, por exemplo, é uma questão para nós importante. Tudo isso que tem a ver com a perseguição em relação ao ensino da diversidade, ao ensino da condição feminina na escola, é reflexo de toda dessa violência contra as mulheres, contra as pessoas negras, contra as mulheres negras, que a gente vem tendo nos últimos anos, né? É sempre importante lembrar que esse negócio de ideologia de gênero, que assim como o Papai Noel, não existe, né? Começa a ser pensada em 75, que não é uma coisa de agora, né? Quando a ONU promove como Ano Internacional das Mulheres o ano de 75, quando a ONU também começa a pensar em juntar internacionalmente as questões das condições das mulheres nos países membros da organização. O Vaticano reage contra esse Ano Internacional das Mulheres, que foi 75, né? Também, no meio de toda a questão, que a gente não pode se esquecer, do feminismo espetacular de terceira onda, que começa em 68. E não só o feminismo espetacular, a primeira onda de direito e de orgulho LGBT, que também nasce nesse mesmo momento,
né, do orgulho gay em 69, das passeatas e de tudo que aconteceu em relação ao concurso Miss Universo, que a mulherada foi lá, fez a grande lata de lixo dos estereótipos. E não foi só sutiã que queimou. Se queimou tudo que foi possível, né? E ainda numa plateia enorme que estava vendo o concurso de Miss América, né? Elas jogaram aquele negócio que, quando a gente acende, fica um cheiro medonho. Sabe o que você compra em loja de mágico? Tem um nome aquele troço que eu esqueci. Enfim, aquilo, né? Então, elas jogaram um monte daquele troço fedido dentro do concurso e estenderam uma grande faixa, assim, pela liberdade das mulheres. Isso no concurso de 69, de Miss América, né? Então, você tem aí E aí, quando é 75, né, no auge da terceira onda, a ONU, então, finalmente reconhece os 70 e tantos anos de comemoração do Dia Internacional da luta pelos direitos femininos, que começa com a Clara Zetkin, porque essa é uma data comemorativa idealizada pelas comunistas. É sempre importante lembrar, né? As liberais não têm nada com isso é coisa de comuna mesmo. E tem algumas matérias, tem alguns lugares que contam bem essa história, porque não era o 8 de março, tinha outras datas, enfim, né? Mas que tem a ver com a Segunda Internacional de Mulheres, e que a Clara Zetkin, em 1910, começa, e todo ano foi comemorado, sempre foi comemorado no sentido de lutar por salário igual, lutar por um lugar salubre para trabalhar, enfim, né? Depois de 70 anos, então, 70 e tantos anos, a ONU faz isso. E há essa reação por parte da Igreja mais conservadora. É sempre importante lembrar, a Igreja estava, como está agora, num momento bastante, a Igreja Católica Apostólica Romana, profundamente conservadora, mas, naquele momento, ela está em uma disputa grande com a teologia da libertação, né, que, junto com os movimentos sociais aqui na América Latina, segurou o tchan para um monte de gente não morrer, né? Então, você começa a ter aí toda uma estruturação a respeito do que, afinal de contas, querem essas mulheres. O que a gente quer e o que a gente continua querendo são direitos civis iguais, é o direito de estar viva, né? É o direito de não morrer pelas mãos de homens conhecidos e de homens desconhecidos, pelo direito de não ter como naturalizada a nossa dupla jornada, né? Pelo direito da gente ter uma educação que nos inclua como representantes do modo como a cultura opera, né? Que, como professoras, nós sejamos respeitadas como profissionais, né? Muitas pessoas aqui devem ter participado uma hora na vida, as mais velhas, pelo menos, né? Eu não sou tia, né? Para deixar de ser chamada de tia, para deixar de ter aquela coisa de ser a vocação, né? Só mulher pode dar aula para criança, homem não pode, né? Porque o homem não tem vocação para cuidar de criança, como se a educação fosse cuidar, né? E todo esse tipo de batalha feminista que a gente continua tendo dentro da educação. Por quê? Né, porque o nosso tempo já está esgotando, então eu tenho que falar rápido. É sempre importante lembrar ainda o tamanho do preconceito que as professoras das áreas de ensino técnico sofrem, né? As professoras de ensino das ciências exatas nos colégios, que são poucas, na universidade menos ainda, né? O tipo de preconceito que as mulheres que estão dedicadas às matemáticas, às ciências ditas mais duras, continuam sofrendo, né? E o desestímulo que as meninas que teriam, vamos dizer assim, o amor ou a vocação para ser, sei lá, astrofísica, etc., acabam nem desenvolvendo, justamente porque elas não conseguem nem serem escutadas direito nas aulas, né? E todo o estereótipo que envolve uma menina que é boa em matemática, que é boa em química, né? O tipo de piada que ela continua escutando quando ela é boa nisso, né? Mesmo nos ensinos hoje, né, de técnicos que tenham a ver com as ciências da informação, né? As meninas que querem, por exemplo, desenvolver jogos, ou que vão ser gamers, ou que querem estudar
a construção de jogos na faculdade, elas são ameaçadas de morte. As meninas não conseguem estágio. Quando elas têm que se formar, os meninos conseguem estágio antes. Elas têm uma dificuldade muito grande ainda, as jovens, né, de se colocar nesse mundo que é profundamente masculino, porque entende ainda que o pensamento abstrato é o território privilegiado do menino branco, né, e que, então, ela acaba não conseguindo, né, ou ficando desestimulada e, no limite, às vezes, nem passa nenhum momento pela cabeça dela que ela pode fazer outras coisas, né? Que ela pode ser astronauta, que ela pode fazer o que ela quiser, né? Principalmente porque não tem essa representatividade, e nós, né, professoras e professores, cada vez mais acuados diante desse desmonte alucinante que o ensino público tem sofrido, né? E é por isso, para eu poder ir encerrando, que a plaquinha já vai levantar de novo, né, que a nossa a defesa é pelo ensino público, né, do meu ponto de vista, que é fundamental que a gente continue lutando para que, na formação do educador, quem educa o educador, quem pensa na formação do educador, né, não pense que deve ter como optativa disciplina sobre diversidade sexual, sobre questões da condição feminina. Isso precisa ser obrigatório, porque dentro do nosso universo de trabalho, né, nós estamos trabalhando com pessoas que estão vulnerabilizadas pela condição social em que elas se encontram, em que o país se encontra nesse momento. Então, é preciso que a gente, de alguma maneira, né, continue lutando muito, não apenas pelo ensino público, mas para que a formação das professoras e professores nas licenciaturas que elas fazem tenham como matéria obrigatória a cultura da paz, a cultura dos direitos humanos, da diversidade sexual, da condição feminina, né, nos 4 anos que ela passa na faculdade, né? Assim, talvez, quando a gente conseguir, né, ter avanços e ter materiais didáticos bacanas para dar para os nossos alunos, eles não fiquem perdidos em meio a professoras e professores heteroterroristas, machistas, misóginos, que acabam não utilizando o material, né, que às vezes a gente leva tantos anos aí pensando e produzindo. Gente, como o nosso tempo já encerrou, eu gostaria muito de agradecer vocês terem me escutado hoje, e aí agora a gente vai abrir para o debate, tá certo? Então, muito obrigada. Eu gostaria de, talvez, assim, a fazer uma abertura aqui para a gente começar a discutir as questões que a professora Carla trouxe, no sentido de que eu acho que a apresentação dela ela vem muito casar, né, com o momento que a gente vive hoje. Quer dizer, ela mencionou que não é uma coisa nova, mas talvez não tenha um momento tão privilegiado quanto agora, né, ou talvez tão urgente, né, para a gente fazer a discussão, que é a defesa, né, que a gente tem que defender muito nesses tempos, justamente a educação de gênero e inclusão nas escolas, e uma educação que tenha uma premissa interseccional, né, em sua gênese. E aí eu estava anotando algumas coisas assim que ela comentou, que eu gostaria de complementar, talvez, sobre a questão da ideologia de gênero, que é uma coisa engraçada, né? Quer dizer, do sentido de que, na verdade, do meu ponto de vista, né, existe uma ideologia de gênero que é a deles, que é a imposição de um projeto social de gênero deles, que é um projeto social machista, binário, né, que mantém o status quo dos corpos e das expressões de gênero como, né, como eles entendem que devem ser, como Deus fez e por aí vai. Um tipo de ideologia de gênero, né, que se quer impor, que é uma ideologia de gênero que produz o que a gente viu em Suzano, que produz o que a gente vê cotidianamente, desde janeiro até aqui. Eu até parei de contar, porque senão eu não durmo, gente. Mas quantas mulheres assassinadas, né, pelos seus companheiros desde o começo do ano, quantas travestis assassinadas desde o começo do ano, e não são
quaisquer assassinatos, não são quaisquer violências, são violências motivadas por gênero, né? É o que a gente vê não só na fala da ministra, mas recentemente no Congresso, que uma deputada que foi com um vestido com uma roupa com decote, que foi altamente criticada, e na mesma semana tinha um outro deputado que apareceu na Câmara com uma roupa de cowboy. É até engraçado, rir para não chorar, né, gente? Uma roupa de cowboy com a esposa dele sentada no colo dele. Quer dizer, né, desde isso até a questão do vídeo do pornô que o Bolsonaro retweeta, tudo esse apanhado de coisa faz parte, né, de um projeto social de gênero que é antigo, mas que hoje a gente vê que existe uma investida real, institucional, latente, né? Assim, porque enquanto você tinha as instituições trabalhando, mas de uma forma, digamos assim, mais por trás dos bastidores, né, uma coisa. Agora você tem isso desavergonhadamente, assim, esse tipo de ideia, esse tipo de defesa colocada sem nenhum pudor, né? E é um tipo de ideologia que qualquer estatística que você vê, você vai ver que são as mulheres que morrem, são as mulheres que têm a segunda... A gente não falou, por exemplo, da reforma da Previdência, que afeta desproporcionalmente as mulheres. São as mulheres que chegam em casa, que vão fazer comida, que vão lavar roupa, que têm a segunda, a terceira jornada de trabalho em casa. São as mulheres, principalmente as mulheres negras, que estão ainda muito sobrecarregadas, não só pelo trabalho doméstico não pago em casa, mas como também trabalhadoras domésticas, né? São as mulheres que precisam se aposentar, muitas vezes em condição insalubre, justamente nessas profissões onde você ganha de brinde, né, por trabalhar 30, 40 anos na casa de uma família, uma hérnia de disco, vários problemas corporais. E tudo isso nós temos uma reforma que quer atacar esses direitos e desproporcionalmente ataca as mulheres. Então, por todos os ângulos que eu acho que a gente vê, a gente consegue perceber que são as minorias, somente as mulheres negras, mulheres trans, que são desproporcionalmente afetadas, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria de fazer um resgate na questão da ideologia de gênero reversa, né? Mostrar que, na verdade, o que se coloca como ideologia de gênero é uma ideologia de uma classe dominante, machista, transfóbica, homofóbica, né? Que se encastela no poder agora e que tenta se impor essas ideias, né? Na marra, né? Quer dizer, inclusive através da censura dos debates, porque a escola sem partido é isso, né? É uma tentativa de censura de fazer esse debate dentro das escolas, uma tentativa de resgatar, né, um ideal de masculinidade, um ideal de feminilidade jamais existente e cotidianamente a gente vê que não existe, né? Que na verdade se trata de um ideal. E é um ideal de masculinidade que produz homens brancos, heterossexuais, de gêneros frustrados, que falham em conseguir alcançar esse nível de exigência, né? Como a professora Carla colocou, na questão dos anabolizantes e tal, porque como você tem corpos de mulheres diferentes, você tem corpos de homens diferentes de todos os tipos, né? Que produz, através dessa masculinidade tóxica, homens frustrados que também, oriundos também, se a gente for juntar a questão da classe, a gente também percebe que, num cenário de crise, esses homens recorrem também à questão do alcoolismo, e é isso que vai se repercutir na questão da violência doméstica também em casa. Existem estudos que mostram, né, a questão da crise econômica, a questão do aumento do alcoolismo, a questão do aumento da violência. Quer dizer, todo esse papel que se coloca no homem também, de provedor, de tal, que se reflete nisso. Então, a gente tem um prato cheio. Acho que a gente vive num momento onde a gente está um prato cheio de discutir essa questão da violência mais a fundo, né? E como que o próprio governo e como que as próprias instituições elas estimulam isso, né? Seja através da questão direta, da questão do Estatuto do Desarmamento, seja a questão de fazer arminha com a mão, seja a questão de achar que se todo mundo se armar, a gente vai estar mais protegido, o que parece ser óbvio que não, né? Mais arma, mais violência, mais morte, né? A questão também do desarmamento, como o aumento também da questão do feminicídio, né? Você tem arma em casa, você tem uma discussão, o homem mata a esposa,
né? Então, assim, são tantos ângulos que eu acho que a gente pode explorar. Eu gostaria de resgatar essa questão desse ponto de vista, né? Que eu sou um pouco mais, talvez, um pouco mais pessimista nesse sentido, de entender tudo isso como um projeto consciente de extermínio mesmo, assim, né? Se você não se adequa, você morre, é isso, né? Se você não é uma mulher que vai seguir essas regras, a fala do policial nessa semana, né, quando foram feitas 8 chamadas para a polícia, acho que foi no Paraná, que falou que se o marido mata a esposa é uma questão familiar. Foi essa fala que ele fez. Não sei se você viu isso. É isso, é uma questão familiar, a gente não tem nada a ver com isso, né? Foram chamados 8 vezes, a polícia não apareceu, o cara matou a mulher, né? Não sei se foi eu acredito que foi no Paraná, não foi em São Paulo. Agora eu não lembro. Mas aí, talvez eu estou trazendo aqui a parte mais pesada aqui da discussão, é porque eu tenho, como uma mulher trans também, eu tenho vivenciado essas questões da escalada de violência de uma forma que, se a gente já tem uma grande violência de gênero por parte das mulheres, contra as mulheres cis, né, brancas e tal, imagina para aquelas mulheres que foram historicamente não só apagadas da sociedade, mas alocadas num espaço já de um espaço de vulnerabilidade muito grande, como são as mulheres trans, frequentemente associadas com a questão da prostituição, que também é outro espaço de vulnerabilidade enorme, né? Então, talvez uma coisa assim que eu gostaria que a gente trouxesse aqui mais é também o papel desse projeto que parece que está mais latente agora, e assim é a cara do governo, né? Esse projeto de masculinidade que não só aumenta a violência contra as mulheres no geral, mas também produz, estimula uma masculinidade tóxica que leva a episódios de Suzano, que leva a uma frustração maior desses homens, e que eu acho que a gente não discute muito a questão, porque a gente entende que a questão da masculinidade e a questão dos homens não é uma questão feminista, e, na verdade, é uma questão feminista. São os homens que estão nos matando. Se são os homens, ou a gente mata todos os homens, não é viável, infelizmente, né? Aquelas, né? Não é viável, ou a gente mata todos os homens, ou a gente precisa enfrentar isso, a gente precisa enfrentar. Agora, entrando na questão da escola, eu não sou da área educacional, mas, entrando na questão da escola, a gente precisa enfrentar isso na escola. E concordo plenamente com a professora Carla quando ela fala que a escola ainda é um espaço de discussão. Porque, gente, um quarto, um terço da nossa vida a gente passa na escola. É um espaço de formação. A criança está em um estágio de formação. É importantíssimo. Essa ideia de trazer a educação para casa e fazer, eu acho uma aberração. Eu acho que se a gente não convive em sociedade, não convive com a diferença, porque também tem isso, é você sair de casa e ver que existem outras pessoas diferentes e entender essa diferença, né? Porque se a gente for esperar a mídia fazer essa representação, a gente espera sentado. Então a gente precisa sair de casa, a gente precisa vivenciar o mundo, né? E a escola é um espaço privilegiado para fazer esse tipo de discussão, de discutir que modelo de masculinidade, que meninos nós estamos criando, que é o que ela falou, da ministra. Não interessa o que ela pensa das mulheres, já sabemos o que ela pensa das mulheres. Mas o que ela pensa dos homens, que os homens são inerentemente violentos, isso é inato, sabe? E a gente, né, quer dizer, é um absurdo que a gente esteja, que existe que o governo esteja alimentando esse tipo de, né, a resolução do conflito através da violência. Essa é a única saída. Mas é isso que eu já falei demais. Eu queria passar a bola para a professora e para vocês também, para a gente poder fazer essa discussão e todas essas inquietações que eu acho que a gente está vivendo agora. Então, só falando um pouquinho sobre essas questões. Então, o gênero ele é um conceito pensado dentro da psicologia social para pensar a relação entre homens e mulheres nas sociedades. Foi apropriado pelo feminismo no final dos anos 60, para pensar a relação entre homens e mulheres de subordinação de uma pelo outro, né? O conceito de gênero, ele, na hora em que ele nasce, dentro do feminismo, ele já nasce sendo questionado. Por quê?
porque ele não foi, ele não representa quase nenhuma mulher na sua relação concreta e material com os homens. Não representam as lésbicas, não representa as negras, não representa as latinas, não representa quase ninguém. Tá? Então, o gênero é um conceito. Por isso é que não tem ideologia de gênero, porque o gênero é um conceito. Tá? O que a gente tem é uma sociedade que é binária, que constrói masculinidades e constrói feminilidades de um jeito ressecado e pequeno, que coloca um como oposto do outro, tá? Em permanente guerra. Então, você acaba entendendo que há uma guerra, como é que é? A guerra dos sexos. O feminismo liberal chama de sexo oposto, né? Como se a gente fosse absolutamente oposta aos homens, coisa que o feminismo da diferença não faz. É o outro, né? É o absoluto outro, recíproco. Né? Há igualdades civis e há diferenças em coisas como em tudo. As diversidades estão em tudo. Então, essa questão da ideologia de gênero, ela não existe, né, nesse sentido que eu estava dizendo, porque não é uma ideologia, é um conceito. O que nós temos é a ideologia binária, a ideologia heteronormativa, né, que vai influenciar, inclusive, uma questão fundamental aqui, que a gente precisa debater, que é o que eu chamo de família. Né? Quando você tem uma situação na qual, num país como o nosso, e não só no nosso, né, a maior parte das famílias são monomarentais, certo? As crianças são criadas pelas mães, pelas avós, pelas tias, por mulheres responsáveis por aquelas crianças. Né? E você tem uma insistência de que família é um homem, uma mulher, e as crianças que nasçam de uma união oficial, que vincula aqueles dois oficialmente. O resto não é família. Então, gente, desde a colônia que nós não temos família no Brasil. Né? E aí, então, você vai ter, depois, a reiteração de uma ideia como essa, vinda do vice-presidente, dizendo que os lares em que as crianças são criadas por avós ou por mães são fábricas de delinquentes. Foi uma coisa assim que ele falou, né? De desajustados, enfim, né? Então, todas as crianças que nós todos aqui ajudamos a educar, mais da metade delas é desajustada. Né? Então, o que está em jogo, gente, é uma coisa que vai para bem além das orientações sexuais e das identidades de gênero. É uma ideia heteronormativa que coloca cada um num lugar tão estreito de subalternidade, numa impossibilidade de você diz assim, não, tudo bem, já pode ter o casamento gay. Mas adotar não, né, gente? Aí adotar é demais, porque precisa ter a figura masculina para você poder criar bem a criança. Bom, então, nós não temos nenhuma. Aí o Mourão tem razão. Né? Porque, num país de famílias monomarentais, né, não tem a figura do macho, faz o quê? Né? É uma discussão muito, muito profunda, heteronormativa, profundamente heteroterrorista, né? Porque vai colocando questões aí que são... elas não são só violentas, elas são letais para qualquer tipo de corpo, ou não binário, ou que tem uma identidade de gênero, orientação sexual diferente, etc. Diferente do que eu quero dizer? Diferente daquilo que o binarismo coloca, né, como os únicos corpos possíveis. Apenas como, para colocar um pouquinho mais de questão aí, é sempre importante lembrar que entre a genitália feminina e a genitália masculina, que o binarismo separa e constrói a subjetividade em cima disso, você tem mais 35 conjuntos genitais já estipulados pela biologia. Então, todos os outros 35 são todos doentes e anormais? Como as outras sociedades encaram os conjuntos genitais que não são esses que foram, no século XIX, designados como para meninas ou para meninos? E as sociedades humanas nas quais você não tem nem dentro do idioma palavras que separem
genitália masculina e feminina ou masculinidade e feminilidade vinculadas à genitália. Isso coloca isso. Você nasceu naturalmente mulher, você nasceu naturalmente homem porque tem uma genitália X, totalmente fora de questão, porque quem nasce com um monte de coisa ao mesmo tempo é o quê? Não é humano? É sobre essas coisas que eu estou falando quando eu falo sobre a necessidade de, na formação de professores, você ter aula sobre diversidade sexual, sobre ter aula de diversidades anatômicas, porque nenhuma dessas outras 35 genitálias são doenças. É uma sociedade como a nossa, que é binária, ressecada, etc., que não compreende, por exemplo, como que na Tailândia você tem 5 gêneros, na Índia você tem 3 oficiais, fora as outras comunidades humanas, etnias humanas, etc., que vão arranjando a sua vida sem pensar em quem nasceu com o quê e que há uma essência que naturalmente é desse jeito ou daquele, né? E só para terminar, para passar o microfone para vocês, eu acho que, né, como a Haile estava falando, que ela é mais pessimista, eu acho que o meu pessimismo, na verdade, se transforma em força, já que eu estou dos 17 anos, eu estou com 52 anos, desde os 17 anos, que eu não faço outra coisa na minha vida, a não ser isso que vocês estão vendo aqui. Ou eu estou na sala de aula, ou eu estou com o microfone na mão. Eu acho que, justamente porque... Outro dia eu li no Facebook uma coisa sobre o racismo, eu não me lembro agora, era um meme, mas era uma coisa que dizia assim, o racismo não aumentou, ele está sendo filmado. Então, não pensem que o negócio está pior. A única coisa é que o troço agora está sendo falado, né? Está sendo colocado em evidência. O que nós temos hoje, do meu ponto de vista, em relação à violência contra as mulheres trans, as travestis, todas essas pessoas com as quais eu trabalho e convivo, é que a gente tem o lado bom, né, da rede social, é que, finalmente, esses assassinatos estão sendo filmados, eu acho uma palavra ruim, mas, enfim, você está tendo mais acesso à informação sobre a violência. E vejam, o acesso à informação à violência que a gente tem, por exemplo, da população trans, não chega nem perto de ser crível, já que a gente não tem uma estatística sobre o heteroterrorismo letal, que é o que mata LGBTs e mulheres trans no mundo. Então, quando a gente diz que a gente é o segundo país que mais mata, é o primeiro? Não, pessoas trans e LGBT. A gente fala que é o primeiro, mas a gente fala não porque a gente tem um banco de dados, é porque a gente tem um bando de dados. A gente não consegue ter uma estatística confiável. Só para terminar de exemplificar, no caso das mulheres lésbicas, que morrem por causa do heteroterrorismo, entra na conta do feminicídio, não entra na conta dela tá sendo morta porque é lésbica, que é o lesbocídio. O ano passado, a gente fez uma ampla divulgação dos números de lesbocídio no Brasil. Mas que está muito longe, gente, de poder dizer, olha, confia nesse número aqui. Né? Por quê? Porque vai entrando na conta. Se tem uma coisa que é transparente, invisível nesse mundo, é a vida de uma mulher lésbica. É como se ela não sofresse violência heteroterrorista, porque entra na conta da violência contra as mulheres. Então, ainda falta muito tempo, né? E assim, não dá tempo da gente ficar com preguiça. Né? Bom, com isso, então, acho que a gente pode abrir, né, Ali, para quem quiser participar, perguntar. Oi, boa tarde. Boa tarde aos colegas. Desde a primeira parte do dia de hoje, a minha grande preocupação e aflição, sou professora da Rede Municipal de Ensino, e com relação à nossa saúde mental, né, diante de todas essas demandas, porque a gente sabe que tudo tem, como sempre, desaguado na escola, né? E, assim, o Estado não oferece uma estrutura que deveria oferecer, porque todas essas questões não tem como a gente tratar apenas dentro de uma sala de aula. Né? A gente vai fazer as nossas pesquisas autônomas, a gente vai fazer os cursos, a gente vai estudar. Mas, quando um pai descobre que a professora está tratando dessas questões em sala de aula, e o pai chega na escola e quer vir para cima da professora, né? E aí tem os colegas que não tomam um lado, né? Você tem uma direção. Então, o que eu vejo na minha experiência é uma estrutura que deixa a gente mais fragilizado e exposto, porque a gente se expõe.
né? É muita coisa que chega para a gente. E é bom que os meus alunos chegam para mim e falam: professor, eu preciso conversar, porque depois dessa aula sobre assédio, abuso, eu tenho uma história para te contar. O que a gente faz com isso? A gente aciona o conselho tutelar? É uma coisa que não funciona. A gente aciona a promotoria e aí foge do espaço da escola. O que temos hoje? A gente não está tendo uma estrutura que está conseguindo dar conta disso. E nós, na nossa pequenez humana, enquanto professores, cara, é muita coisa. Porque a gente sabe que na nossa profissão escolhida de professor, a gente quer dar conta, porque nós temos sensibilidade. Né? Nós temos a sensibilidade. E nós lidamos com uma diversidade de acontecimentos e histórias de 30 pessoas dentro de uma sala de aula. A nossa saúde mental não vai bem. Né? Os colegas sabem como tem aumentado os laudos e as licenças de cunho psiquiátrico, por conta dessas demandas todas. Nós não temos esse... Então, assim, é necessário fazer parte. A gente tem a BNCC que excluiu, né, da questão do gênero. A gente tem o currículo da cidade de São Paulo, que diz respeito ao município de São Paulo, que só manteve a questão da igualdade de gênero lá como tema, porque ele assinou aquela coisa das 17 ODSs, e aí está registrado materialmente no currículo da cidade. Só que também não... Gente, a minha questão é essa. Não temos uma estrutura institucional que nos dê respaldo, que nos dê segurança, que venha junto conosco. Porque sozinha dentro de uma sala de aula, eu tenho enfrentado toda uma comunidade avessa, de forma violenta, nada gentil. Eu sei que é uma pergunta assim, né? Mas o que fazer, como nós, profissionais, estamos sendo cuidados? Porque eu não vejo, não sei dos colegas, gostaria de compartilhar, eu não estou sendo cuidada. A minha saúde mental não está sendo cuidada e é muito punk. Tá? Então, eu acho que essa sua pergunta ela é muito boa por várias razões. Em primeiro lugar, a autonomia ela é nunca individual. Né? A saúde do trabalhador brasileiro, a saúde mental, né? Do trabalhador brasileiro e do professor está em frangalhos. E está em frangalhos porque toda essa luta ela só é possível no movimento social. Não existe nenhuma chance da gente conseguir que haja uma estrutura em governos como os que a gente tem, né, que não seja para nos massacrar, para passar a gente no moedor de carne. Quer dizer, o que o neoliberalismo fez foi destruir os movimentos sociais de trabalhadores de todo tipo, incluindo aí o professor. Quer dizer, nem nada vai acontecer sozinho. Quer dizer, não existe a possibilidade de você conseguir fazer um trabalho dentro da sua sala de aula sem tomar Rivotril, né, autonomamente, se não for dentro do movimento social. O movimento social que o neoliberalismo desmontou desde a reestruturação do capital nos anos 80. Cuja a ferramenta principal é acabar com qualquer associação de trabalhadores. Vocês vejam, né, todo mundo aqui já deve ter participado de greve e sabe que a gente toma porrada de tirar sangue e de perder olho. E isso vem piorando. Né? E a demanda, e não é à toa que a gente tem hoje essa guerra contra a escola. Nós estamos vivendo no meio da guerra. Gente, tem gente que manda. Dá para ir fazer um mandado de segurança contra o Paulo Freire como se o homem estivesse vivo. É umas coisas que a gente lê que você fala, eu não estou acreditando. Né? Vocês se lêem, eu não sei quantas aqui têm mais ou menos a minha idade, né? Mas a gente era de um tempo, quando o Maluf era, eu não me lembro se prefeito ou governador, que aquela história, professora não ganha mal, é mal casada, vocês lembram? Né? E se tem uma coisa que se tem feito é desmontar absolutamente a luta coletiva. Então, você está lá na sua sala de aula com um monte de gente que, quando você fala, galera, vamos começar hoje a história da África, os meninos levantam tudo e vão embora. Né? Não vamos querer saber a história desse povo condenado. Né? Mas, professora, tinha preto no Egito, professora? Como assim? Né? Além disso, o neoliberalismo trouxe para nós todas e todos que estavam na escola o tempo inteiro essas ideias neoliberais da qualidade total na educação, que vocês devem lembrar também da época do Maluf, que o importante era
a quantidade de gente que passava de ano e não a qualidade, né, que você tinha que ter aquela estatística de aprovação, né, que você não, o retrabalho da qualidade total era o repetente, né? Então, você não podia ter. Né? E a quantidade de reuniões que nós fizemos contra a qualidade total na educação, como grupo. Né? A autonomia, gente, ela é sempre coletiva. A autonomia ela nunca vem sozinha. E quando você se sente acompanhada dos seus colegas, a sua saúde mental melhora, porque aumenta a adrenalina e a serotonina. O problema é que a gente veio nessa questão absolutamente individual de desmonte de direitos de todas as categorias. E o principal inimigo dos governos de extrema-direita são as escolas. Né? É na Hungria que proibiram também de se discutir essas questões na universidade. É um problema mundial. Né? E aqui, no nosso caso, como professoras e professores, a gente vem desde o Maluf, estou falando desde o Maluf porque é desde quando eu comecei, né? Mas desde de muitos anos, né? Lutando contra o neoliberalismo no ensino municipal. Tinha depois um outro projeto nos anos 90 de ter o voucher. Vocês devem lembrar que o aluno ia poder escolher, tipo, peixe urbano, sabe essas coisas que você tem um coletivo e tal, e que você vai poder escolher que escola você vai estudar, tratando cidadania como cliente, você, professor, como um saco de batata, né? O tipo de qualidade de ensino que vai fazendo com que, junto com o desmonte absoluto dos sindicatos e dos movimentos sociais, né, vão deixando a gente cada vez mais sozinha, porque aí o problema é seu. É isso que o neoliberalismo diz. Né? E aí, essas demandas neopentecostais, essas demandas da cultura do estupro, da cultura de ódio, da masculinidade e tudo isso, torna você a vilã. Né? Agora, não existe, do meu ponto de vista, nenhuma chance da gente parar de tomar o Rivotril, né? Se a gente não entender que a luta é coletiva, que a emancipação é de classe. Né? E que a gente possa lutar para ter, de novo, a possibilidade de ter um grupo, né? Porque da estrutura, o que a estrutura governamental puder fazer para você se sentir cada vez mais um lixo, mais ela vai fazer. Que eu estava dizendo, o problema do amigos na escola. Só para complementar isso que você está falando, porque aí vem o pai encher teu saco. Né? Quando você começa a ter essa coisa, não, os pais têm que vir participar da escola, fica aquela coisa, olha, você tem que ensinar para o meu filho tal coisa. Começa a misturar. Acho que vejam, vocês, não sei quantos de vocês aqui dão aula em faculdade, né? Ou talvez ninguém, eu dou aula em faculdade há muitos anos, é que eu não trouxe, eu devia ter trazido, eu nem me liguei. Eu recebi um e-mail de um pai de uma aluna de primeiro ano de psicologia dizendo: eu quero que a minha filha tenha estoicismo na sua aula. Estão aqui as indicações, mano. E eu fiquei muito louca, porque, além de tudo, minha chefe foi que me mandou o e-mail do cara. Carla, não era na SPM que tinha reunião de pais na universidade? Belas Artes? Então. Eu fiz Belas Artes na minha época, não tinha, graças a Deus. Mas tem reunião de pais na faculdade, que os pais vão lá. Então, essa interferência de achar que o que você está fazendo ali, né, é ensinar o que o pai quer, o que o pai não quer não ensina, né, que os pais é que tem... misturou tudo, virou... Para que a gente faz pedagogia? Para que a gente faz licenciatura? Né? São papéis diferentes que a família e a escola têm que ter. Estado é uma coisa, a educação é uma coisa, enfim, né? Eu acho que é isso. Sem um movimento social organizado e crítico, né? Violentamente crítico nesse sentido, a gente vai continuar se sentindo cada vez mais sozinho e cada vez mais com a saúde mental abalada. Né? Pode ser que não viu, olha o tamanho da
Oi. Boa tarde. Bom, eu achei muito interessante vocês dedicarem boa parte da conferência à questão da masculinidade tóxica. E, bom, eu acho que com relação à educação de meninas, a gente já encontrou algumas possibilidades e métodos de enfim, dar novas possibilidades a elas de, enfim, de maior autonomia, liberdade e tal. Mas é uma dificuldade que eu tenho assim com relação a meninos, né? Na palestra que teve hoje de manhã, a Adelaide ela falou algo muito interessante de, bom, vamos construir memória, então recuperar a figura de mulheres que, enfim, contribuíram muito para a história da humanidade, enfim. Mas eu fico pensando com relação a meninos e a socialização masculina, em que eles já crescem acreditando que eles podem fazer qualquer coisa, né? Então, eu fico pensando como inserir, para além do discurso, para além da palavra de crítica da masculinidade, eu queria pensar em termos mais práticos, assim, em exemplos, em métodos mesmo, como levar a crítica da masculinidade tóxica para a escola. Assim, acho que é um ponto que, às vezes, eu sinto que há uma falta. Assim, acho que a gente precisa focar um pouco nisso também, né? Não só incentivar meninas, mas pensar meninos também, né? Porque eles são agentes, né, de violência, né? E, bom, essa é a minha pergunta. Olha, eu acho que tem várias questões aí que são importantes. A primeira delas é que a gente, né, no meu núcleo de estudos, Inana, o Marcelo Heiler está aqui comigo, que também faz parte do grupo, né, junto comigo, a gente tem dado um curso de extensão cultural na PUC, Masculinidades Contemporâneas, que tem sido bem frequentado, tem tido sucesso, vamos dizer assim. Tem muito cara que vai, muito professor, né, que vai fazer o nosso curso para discutir as masculinidades, né? Ainda que os estudos de masculinidade tenham anos e anos, né, mais de 40, 50 anos, mas agora se tem discutido um pouco mais e você tem mais movimentos de homens antipatriarcais acontecendo no mundo. Aqui na América Latina tem o movimento das cintas blancas, que são homens contra o patriarcado e que estão pensando a respeito de si, o que é mega importante, já que as mulheres têm feito isso há 300 anos, né? Os homens têm feito, literalmente, não é, desde a Revolução Francesa, e a gente ainda tem mais 300 para conseguir terminar de se discutir, de se heteronominar, né? E os homens estão fazendo isso também. Agora, no nosso caso, como professoras, a gente está convivendo com masculinidades e feminilidades construídas em cima de estereótipos cotidianamente. A única coisa que posso te falar é que eu estudo essas questões e dou aula sobre as questões das masculinidades fracassadas, tóxicas, hegemônicas, as alternativas, enfim, tudo isso, né? E, por outro lado, tenho meninos, alunos, meninos, né? E que, de alguma maneira, para te falar da minha experiência, né, com jovens, nesse caso de 18 anos, 17 anos, que estão no primeiro ano da faculdade, né, que é o que eu tenho feito mais nos últimos 23 anos da minha vida, a gente ter uma abordagem, tentar abordagens mais corporais, mais afetivas. Não tem muito um manual, sabe, gente? Mas, por exemplo, no caso do tempo que eu passei com o grupo, né, de gênero, esporte e tal, a maneira pela qual a gente tentava fazer os meninos entrarem em um contato com as artes, com a arte do corpo, né, colocando eles em situações que tentassem, de alguma maneira, vincular eles com eles mesmos em termos afetivos, né, que davam um pouco de resultado. Né? Mas a gente tem, na verdade, tem crescido o número de pessoas que trabalham com homens muito violentos, homens que estão sob a vigilância da Lei Maria da Penha, né? E que têm tido resultados muito bons, né? De você reunir grupos de homens muito violentos, né? Ou que estão, de alguma maneira, inseridos na violência até aqui, né? E que, na discussão em grupo, tipo Só por Hoje, né? Tem tido resultados.
eu acho que no médio e longo prazo, talvez esses homens, e aí a minha opinião pessoal nesse sentido é que novas paternidades, né, outras maneiras de ser pai, também podem trazer uma outra realidade, vamos dizer assim, na relação dos homens com as outras pessoas do mundo, que não sejam eles, né? Mas a gente tem tentativas, né? Tem grupos que estão estudando e que estão fazendo pesquisa e que estão trabalhando com grupos de homens violentos, né, no sentido de tentar minimizar essa questão. Mas ainda são poucos os grupos, né, enfim, que têm trabalhado com isso. Estão me dizendo aqui na plaquinha que a gente tem que encerrar. Sem choro. Não tem chorinho? Ah, então pronto, ó, o chorinho. Licença. Boa tarde a todas vocês, todos vocês. E agradeço, primeiramente, a todo esse conhecimento compartilhado das duas. Muito obrigado. Mesmo com a realidade das escolas públicas brasileiras, há espaço para se lutar por um acompanhamento psicológico dentro das escolas, tanto alunos, professores, técnicos, trabalhadores no geral. E a escola consegue abarcar esse tipo de responsabilidade. E queria dizer que eu estou junto com você, eu luto por um ensino público, gratuito e de qualidade, de verdade, para todo mundo. A gente merece mais que tudo, assim. É isso, obrigado. Essa sua pergunta, eu acho que vai ser mesmo o chorinho, muito bem colocada, que eu queria falar exatamente isso, né? Que eu ouvi muito essa semana sobre é preciso ter psicólogo na escola, né? A gente precisa de psicólogo na escola. O que eu tenho a dizer para vocês é assim, não. Porque se a psicologia continuar patologizando as crianças, se a psicologia continuar entendendo que o problema é só... Não, olha, sabe o caso que a gente tem no conselho escolar? O Carlinho, sabe aquele caso? Né? E não colocar isso dentro de uma questão psicossocial, é melhor não ter psicólogo nenhum dentro da escola. Porque o que a gente tem mais é patologização, é a individualização de um problema que é social, de sofrimento psíquico-social, que as nossas crianças e adolescentes sofrem, os da periferia sofrem de uma maneira muito contundente em relação a será que eu vou estar vivo para vir amanhã para a escola, principalmente se esse menino for negro, né? E que não adianta eu sentar na frente de uma psicóloga e individualmente falar, João Carlos, o que você está sentindo em relação a isso? Vamos pensar essa violência que você teve aí. Quer dizer, se você não coloca isso numa perspectiva psicossocial, como a colega colocou, de sofrimento psíquico, que é psicossocial, galera, é um sofrimento psíquico dado de uma situação de absoluto despreparo, em que nós todos fomos largados por causa do neoliberalismo. Né? Implica em você não ter mais passagem de ônibus suficiente para o menino vir aqui, onde nós estamos hoje, no domingo, mano. Quer dizer, e não ter um equipamento de lazer na periferia, porque você vai sucateando, não é? E agora você impede que o cara venha até aqui, grátis, que era o que deveria ser, de domingo não cobrar passagem, né? Ou quando a gente fala, esses meninos não leem, João Carlos, você não pega um livro, João Carlos. Né? Você não compra um livro, João Carlos. Bicho, um livro custa R$90. Aí você não tem uma biblioteca com livros atualizados. Você supõe que todo mundo é da Zona Oeste esclarecida que tem computador em casa. Né? Então, esse negócio da orientação psicológica, como você pode ver, eu tenho sérias críticas. Mas, basicamente, porque tem uma ideia patologizante do comportamento da criança e do adolescente, que não coloca isso numa perspectiva psicossocial. E aí, por exemplo, no caso, né, antes que ele me mate, no caso da tragédia do Suzano, não é assim, olha, ele tinha uma mãe drogada, olha, ele isso, olha, ele aquilo. Quando a nossa questão aqui é psicossocial. É uma violência, uma construção de violência na vida dessas pessoas da hora que elas nascem, literalmente, da hora que elas se matam.
né? E que, então, por isso, do meu ponto de vista, seria importante que, quando a gente pensa em psicologia escolar, que ela seja pensada dentro do campo do conhecimento da psicologia social. E nunca da patologização e da normalização do aluno problema, do aluno caso. Isso eu falo, gente, literalmente a minha vida inteira. Se tem uma coisa irritante em conselho para mim, sempre foi: vamos tratar dos casos complicados. Né? Tirando o João Carlos desse contexto, né? Terrivelmente desigual e violento no qual ele cresceu e nasceu. Né? Gente, eu vou ser... vamos cortar o microfone aqui. Muito obrigada, viu?